Você não vai acreditar no que está acontecendo na Serra Dona Francisca. Por muitos e muitos anos, esse nome foi pronunciado quase como um aviso. Um alerta silencioso que circulava entre motoristas experientes, caminhoneiros e moradores da região. Bastava alguém mencionar a rodovia estadual 408 para que o semblante mudasse. A postura ficasse mais atenta e a cautela se tornasse automática. Não importava se o céu estava azul, se o sol brilhava forte ou se o trânsito parecia leve. A descida da serra sempre exigiu concentração máxima, respeito absoluto às regras e, acima de tudo, consciência do risco envolvido. A Serra Dona Francisca nunca foi um trecho comum de rodovia. Ela nunca foi apenas um caminho que liga cidades ou encurta distâncias. Ao longo do tempo, a serra se transformou em um símbolo carregado de significados. Um símbolo da beleza exuberante da natureza catarinense, com suas curvas envoltas por Mata Atlântica e paisagens impressionantes. Mas, ao mesmo tempo, um símbolo de perigo constante, tensão permanente e atenção redobrada. Era uma estrada onde erros não tinham margem para correção, onde falhas mecânicas surgiam sem aviso prévio, onde o perigo aparecia de forma silenciosa, curva após curva, descida após descida, muitas vezes quando menos se esperava. Com o passar dos anos, aquele trecho acumulou histórias que marcaram gerações. Histórias difíceis de ouvir e impossíveis de esquecer. Histórias de caminhões carregados que perderam completamente os freios. De veículos que entraram na serra e nunca conseguiram completar a descida. De motoristas experientes que, mesmo seguindo todos os protocolos de segurança, foram surpreendidos pela força implacável da gravidade. Cada acidente deixava um rastro de dor profunda, um rastro de medo constante, um rastro de luto que se espalhava. Famílias inteiras foram impactadas de forma irreversível. Comunidades próximas sentiram o peso dessas tragédias repetidas. Para quem dependia da estrada diariamente, o medo deixou de ser exceção e passou a fazer parte da rotina. Não era exagero, não era sensacionalismo, era uma questão de sobrevivência. Por muito tempo, parecia que aquela realidade jamais mudaria, que a Serra Dona Francisca continuaria sendo lembrada mais pelas perdas do que pelas paisagens, que o perigo fazia parte do trajeto, como se fosse algo inevitável, impossível de ser corrigido. Mas agora, algo diferente está acontecendo. Pela primeira vez em muitos anos, a história dessa estrada começa, de fato, a ser reescrita. E não se trata de discursos vazios ou promessas distantes. São ações concretas, visíveis, que já estão transformando o presente e redesenhando o futuro de quem cruza a serra todos os dias. O governo do estado investe mais de 34 milhões, um valor histórico, para transformar a rodovia estadual 408. Esse investimento vai muito além de um número expressivo em uma planilha orçamentária. Ele representa uma mudança clara de postura do poder público diante de um problema antigo, conhecido e amplamente debatido. Durante décadas, a Serra Dona Francisca clamou por uma solução estrutural, algo que fosse além de remendos temporários, intervenções paliativas ou respostas emergenciais após tragédias. Era necessária uma ação definitiva, pensada a longo prazo. Mais de 34 milhões significam planejamento técnico aprofundado, estudos detalhados de engenharia, análises criteriosas de risco e, acima de tudo, uma decisão política clara: colocar a vida das pessoas no centro das prioridades. Esse recurso está sendo direcionado para corrigir um problema histórico, reconhecido tanto por especialistas quanto por quem enfrenta a estrada diariamente. É o reconhecimento oficial de que aquele trecho exigia uma intervenção robusta, eficiente e duradoura. Quando o Estado decide investir esse montante em uma única rodovia, ele assume um compromisso público com a sociedade. Um compromisso de reduzir acidentes, preservar vidas, minimizar tragédias e oferecer condições mais seguras para todos que dependem da rodovia estadual 408. Esse investimento também gera algo que há muito tempo faltava: tranquilidade. Tranquilidade para caminhoneiros que descem a serra transportando cargas pesadas. Tranquilidade para famílias que utilizam a estrada em viagens. Tranquilidade para trabalhadores que cruzam esse caminho todos os dias para garantir o sustento. É um marco histórico que eleva o patamar da segurança viária em toda a região. As obras das duas primeiras áreas de escape de Santa Catarina já estão com 50% de execução, avançando a passos largos. Este é, sem dúvida, um dos pontos mais relevantes de toda essa transformação. As áreas de escape são soluções reconhecidas mundialmente em trechos de serra com alto índice de acidentes.
Elas existem para cumprir uma missão específica e vital, salvar vidas quando todas as outras alternativas falham. Quando um caminhão perde os freios em uma descida acentuada, o tempo de reação é mínimo. A velocidade aumenta rapidamente, o controle do veículo diminui drasticamente e o risco de colisões fatais cresce a cada segundo. Durante anos, na Serra Dona Francisca, não existia essa última chance segura. Agora, essa realidade começa a mudar de forma concreta. As duas primeiras áreas de escape da história de Santa Catarina estão sendo construídas exatamente nesse trecho crítico. Um avanço histórico que posiciona o Estado em um novo patamar de responsabilidade, modernização e cuidado com a vida humana. Com 50% das obras já executadas, o projeto deixa claro que não se trata de promessa futura. É algo que já está acontecendo. Os canteiros de obra mostram progresso contínuo, com equipes trabalhando de forma técnica e constante para garantir que cada etapa seja concluída com máxima segurança. Cada metro construído representa uma nova possibilidade de evitar tragédias. Cada fase concluída significa menos risco para quem atravessa a serra diariamente. É a prevenção agindo antes que o pior aconteça. Localizadas entre os quilômetros 15 e 17, essas estruturas inéditas atacam o coração do trecho mais crítico, onde declives acentuados ceifaram tantas vidas. A escolha do local não foi aleatória. Ela é estratégica e fundamentada em dados técnicos, estatísticas de acidentes e estudos aprofundados. Entre os quilômetros 15 e 17 está o trecho mais severo da Serra Dona Francisca. Ali, a inclinação se torna mais agressiva, a exigência sobre os sistemas de freio aumenta drasticamente e qualquer falha pode evoluir rapidamente para um acidente grave. Foi nesse ponto que se concentraram os episódios mais trágicos ao longo da história da rodovia. Foi ali que a estrada mostrou seu lado mais cruel. Foi ali que vidas foram interrompidas. Instalar as áreas de escape exatamente nesse trecho significa enfrentar o problema de frente, sem desviar o olhar. É reconhecer onde o risco é maior e agir com precisão cirúrgica. Essas estruturas inéditas foram projetadas para absorver energia, reduzir drasticamente a velocidade dos veículos e oferecer uma saída segura em situações extremas. Elas não apenas reduzem danos materiais, elas evitam mortes. É a engenharia colocada a serviço da vida. É a técnica substituindo o improviso. É a segurança ocupando o espaço onde antes reinava o medo. Esqueça o passado de medo. A Serra Dona Francisca começa, finalmente, a ser vista sob uma nova perspectiva. Uma perspectiva de cuidado, prevenção e respeito à vida. O secretário Jerry Comper confirmou aquilo que por muitos anos parecia distante da realidade: estamos falando de salvar vidas, reduzir acidentes graves e oferecer mais segurança. Essa frase resume toda a transformação em curso. O foco deixa de ser apenas o fluxo de veículos e passa a ser a vida humana. O que antes era lembrado como um trecho marcado por perdas começa a se tornar referência em responsabilidade e prevenção. Onde antes havia sirenes, agora haverá soluções. Onde antes havia estatísticas trágicas, agora haverá proteção. Onde antes havia medo, agora nasce a esperança. As áreas de escape têm o poder real de mudar destinos. De permitir que motoristas retornem para casa. De evitar que famílias sejam destruídas por acidentes que podem ser prevenidos. O que antes era morte, agora é esperança. O que antes era risco, agora é segurança. A Serra Dona Francisca entra, definitivamente, em uma nova era. Compartilhe essa notícia. Mostre que Santa Catarina está investindo em segurança e em vidas. Mostre que obras bem planejadas salvam pessoas. Mostre que o futuro pode sim ser diferente. Curta o vídeo e compartilhe com quem pega a estrada, com caminhoneiros, motoristas, famílias e trabalhadores. Escreva nos comentários. Vida em primeiro lugar. Essa mensagem precisa ir longe, porque informação também salva vidas.